Salve, salve meus alunos! E aí estamos de volta aí com mais uma videoaula, dando continuidade aí ao curso de matemática básica. E hoje nós vamos tratar sobre conjuntos numéricos. Hoje nós vamos estudar o conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. Então vamos aí às definições iniciais. Sobre o conjunto dos números naturais, numa videoaula passada eu fiz alguns comentários a respeito desse conjunto, que é um conjunto muito antigo, né? Então esses números eles são conhecidos há tantos milênios que o famoso matemático Kronecker disse: Deus criou os números naturais, todo o resto é obra do homem. Então dá para ver aí que os números naturais são bem antigos, uma criação bem antiga. Então, apesar de historicamente o zero não ser um número natural, então a título de informação, o zero ele não é um número natural no sentido de que os números naturais foram criados para suprir a necessidade de contar, né? Suprir a necessidade dos homens de contar. É como o zero, ele não representa nenhuma quantidade, então historicamente usado no sentido de usado para contar, ele não é um número natural, mas por questões de conveniência, a gente vai adicionar ele aqui no conjunto dos números naturais, tá bom? Então, o conjunto dos números naturais é representado aqui pela letra N, tá? Aqui pela letra N maiúsculo, tá? E os seus elementos são quem? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente no sentido positivo. Tá bom? Então esse conjunto aqui é um conjunto infinito. Então o conjunto dos números naturais, seguido desse asteriscozinho aqui, ó, indica que o zero vai ser excluído do conjunto. Então o zero não faz parte desse subconjunto aqui dos números naturais. Tá bom? Já nesse aqui, como não tem um asterisco, o zero faz parte do conjunto. Tá? Então, é uma grande divergência aí entre alguns matemáticos que utilizam ele, que colocam ele no conjunto dos números naturais, e outros não utilizam. Tá bom? Então, nós vamos fazer o nosso estudo aqui utilizando o zero como um número natural. Ok? Então, partindo aí para o próximo slide, nós temos o conjunto dos números naturais. A um certo momento, ele passou a ser um conjunto que não dava para resolver equações do tipo dessa aqui, ó, onde eu tenho x mais 3 igual a 2. Ou seja, eu tinha que descobrir aqui, calcular um número x que somado com 3 seja igual a 2. Né? Então, hoje, se a gente for calcular isso aqui, a gente vai perceber que esse número aqui é quem? X vai ser igual a menos 1, que é um número, hoje que nós conhecemos como número negativo. Tá? Então, para suprir a necessidade do conjunto dos números naturais, porque a solução dessa equação aqui não era um número natural. Tá? Não é um número natural. Então, para suprir a necessidade da resolução desses tipos de equações aqui, que geravam um número que não era natural, foi necessário ampliar o conjunto dos números naturais, tá bom? Para um conjunto bem maior, que fosse possível abranger esses novos números que eram soluções desses tipos de equações. Tá? Foi aí então que surgiram os números, então tá aqui, ó, surgiram os números negativos, que no início eles tiveram os matemáticos colocaram uma grande empecilho de admitir eles como números, né? Então, só depois que eles foram incorporados ao conjunto dos números inteiros, tá bom? Dessa forma. Então, hoje nós temos que o conjunto dos números inteiros, tá? Representado pela letra Z maiúsculo, tá? Dessa forma. Nós temos aqui o zero, contando aqui no sentido para a direita, nós temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente. Isso no sentido positivo, tá
bom? Então, se você perceber, do 0 para a direita, coincide com o conjunto dos números naturais. E do 0 para a esquerda, nós temos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente, infinitamente no sentido negativo. Tá bom? Então, juntando o 0, né, os números naturais com os números negativos, inteiros negativos, nós juntamos eles todos e geramos um conjunto chamado conjunto dos números inteiros. Certo? É o conjunto dos números inteiros. Então, vale a pena ressaltar que os números negativos já foram chamados de numeri absurdi. Então, foi como eu acabei de falar agora há pouco. Os matemáticos, eles achavam que era um absurdo a existência desses números. Então, eles ofereceram uma certa resistência em aderir à inserção desses números no conjunto. Tá? Chamavam de numeri absurdi e numeri ficti. Tá? Eram os dois termos que eles utilizavam aí para os números negativos. Então foi só a partir do século XVI que eles foram incorporados à condição de números. Então no século XVI eles ganharam a condição de ser chamados de números, né, pelos algebristas italianos. Então mais tarde, no século XIX, então observo que já bem recente, né, século XIX, nós temos aí que esses números eles foram agrupados para formar o conjunto dos números inteiros. Então, esse conjunto aí ele não é tão antigo, não. O conjunto dos números naturais ele é sim o mais antigo, tá? Então, os inteiros só veio ser formado completamente aí no século XIX, tá bom? Nós temos aqui. Temos também outros conjuntos que são subconjuntos notáveis do conjunto dos números inteiros. São esses. Então, esses subconjuntos que são chamados de subconjuntos notáveis são extraídos do conjunto dos números inteiros e recebem o nome de subconjuntos notáveis. Tá? Então, quem são eles? O primeiro é o conjunto dos números inteiros sem o zero. Então, lá no conjunto dos números naturais, a gente colocando o asterisco na parte superior direita da letra que representa o conjunto, aqui, ó, isso faz com que a gente exclua o zero desse conjunto. Então, é como se você pegasse todos os números inteiros e excluísse só o zero. Então, ficaria a representação assim. Aqui vem no negativo, menos 3, menos 2, menos 1. Não tem o zero, já vai para o 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Tá? Então, esse conjunto aqui é o conjunto dos números inteiros sem o zero. Então, é o primeiro subconjunto aí do conjunto dos números inteiros. O outro subconjunto dos números inteiros é o conjunto dos números inteiros não negativos. Tá? Observem que não tem um asterisco aqui, então o zero está incluído nesse conjunto. Tá bom? O zero ele não é nem negativo e não é nem positivo. Tá bom? Então, o que vão ser os elementos desse conjunto? Então, o z mais, que é o conjunto dos números inteiros não negativos, vão ser quem? Zero, 1, 2, 3, continua aqui, infinitamente no sentido positivo. Tá bom? Então, esse aqui é o conjunto dos números inteiros não negativos. Tá bom? E isso aqui, se você perceber, isso aqui é igual ao conjunto dos números naturais. Tá bom? Logo, posso dizer que z mais é igual ao conjunto dos números naturais.
tá bom? Então, é um outro subconjunto muito importante aí do conjunto dos números inteiros. Então, vamos prosseguir e conhecer outros subconjuntos notáveis. Temos aqui mais 3 subconjuntos notáveis do conjunto dos números inteiros. São eles: Z, com o sinalzinho de menos aqui embaixo, tá? Aqui no cantinho inferior direito. Então, é o conjunto dos números inteiros não positivos, tá? Então, quem são esses? Quem são os elementos desse conjunto? Então, você tem aqui o Z menos igual, tenho aqui reticência, menos 3, menos 2, menos 1. Observe que não tem um asterisco, então vou incluir quem? O 0. Então, esse aqui é o conjunto dos números inteiros não positivos, certo? O próximo é o conjunto dos números inteiros negativos. Conjunto dos números inteiros negativos. Observe que o 0 vai ser excluído, pois o 0 não é nem positivo e nem negativo. Por isso, coloco o sinalzinho de asterisco aqui, ó. Sinal do número. Esse asterisco significa que o 0 vai ser excluído do conjunto. Então, quem são os elementos desse conjunto? Então, o Z menos. Então, os elementos desse conjunto são, aqui, infinitamente negativo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o 0 não faz parte. Então, esse aqui é o conjunto dos números inteiros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, infinitamente no sentido negativo. Tá? E o outro que nós temos aqui embaixo é o conjunto dos números inteiros positivos. Tá? Então, ó, observa, excluindo o 0 e pegando só os números inteiros positivos. Então, quem são os elementos desse conjunto? Então, Z mais asterisco vai ser quem? Que faltou o asterisco. O 0 foi excluído. Então, tira o 0, então vai ficar quem? 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai. Tá? Se você perceber, esse conjunto aqui, ele coincide com qual conjunto? Com o conjunto dos números naturais, com exceção do 0. Bom, então é igualzinho ao conjunto dos números naturais, com exceção do 0. Conjunto dos números inteiros positivos. Bom, dando continuidade aqui, nós temos agora equações do tipo 3x igual a 4. Ou seja, eu tenho que pegar o 3 e multiplicar por um número, tá? Que o resultado seja o número 4. Então, se nós percebermos aqui, esse número qual eu estou procurando aqui, que é a incógnita x, ele não é um número inteiro, não é natural. Tá? Não é nenhum dos dois, não pertence a nenhum dos dois conjuntos. Então, nós precisamos aqui ampliar o conjunto dos números inteiros, pois esse novo número não faz parte do conjunto dos números inteiros, que é a resposta dessa equação. No caso, a resposta dessa equação, o número x que eu estou procurando seria 4 sobre 3. Se eu multiplicar ele por 3, vai gerar o 4. Tá? Então, números desse tipo, ou seja, que são escritos em forma de fração, com algumas características. A gente vai ver agora na definição. Então, por essa deficiência do conjunto dos números inteiros, foi necessário ampliar o conjunto dos números inteiros e criar o conjunto dos números racionais. Está aqui. Conjunto dos números racionais. Bom, qual a definição desse conjunto? Então, o conjunto dos números racionais, eles são definidos da seguinte forma.
são números que podem ser escritos na forma P sobre Q, sendo que o P e o Q pertencem ao conjunto dos números inteiros e o Q é diferente de zero. Então, nós vamos representar o conjunto dos números racionais pela letra Q. Então, quem são os elementos desse conjunto? São todos os números que eu posso escrever em forma de fração P sobre Q, onde esse número P e esse número Q, ou seja, o numerador da fração e o denominador da fração, são números pertencentes ao conjunto dos números inteiros. E além disso, o número que vai ficar no denominador, que é o Q, ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Tá bom? Obrigatoriamente diferente de zero. Pois não existe divisão por zero, né? Não faz sentido eu escrever a fração 2 sobre zero. Tá? Então, por isso que tem que ter esse cuidado aqui, tá bom? Na definição do conjunto dos números racionais. Então, todos os números que eu posso escrever na forma de fração, a forma P sobre Q, onde o numerador e o denominador são números inteiros, e o denominador obrigatoriamente ser diferente de zero, nós vamos classificá-lo como um número racional. Tá bom? Então, as frações. Então, além dos números positivos, do zero, dos negativos que a gente tinha, agora nós vamos incluir mais uma espécie de número, né? Um tipo de número que são as frações. Tá bom? Observação. Se tomarmos todos os números inteiros, verificamos que são racionais. Então, se eu pegar aqui os números, por exemplo, 2/3, o 0, o -4, o 7, menos 1 sobre 5, 6 sobre 7, menos 10. Alguns exemplos. Então, observe que 2/3, eu tenho que o numerador é um número inteiro 2 e o denominador é um número inteiro 3. Então, essa fração aqui, ela pertence ao conjunto dos números racionais. É um número racional. O 0 também é um número racional. Aí você pode me perguntar, mas cadê? Ele não está escrito em forma de fração. Então, mas se você observar, aqui embaixo tem oculto o denominador 1. Então, tá aí. Escrevi o 0 em forma de fração. Tem várias maneiras de escrever o 0 em forma de fração. Posso fazer o 0 sobre 4, 0 sobre 10. Isso aqui tudo vai gerar quem? O 0. São exemplos de frações que geram o 0. Tá? Então, aqui está o 0 escrito em forma de fração. Então, o 0 é um número racional. O -4 é um número inteiro, certo? Mas também é um número racional. Eu posso escrever ele na forma 4 sobre 1. Ou posso escrever ele também na forma -16 sobre 4. Isso aqui vai dar quanto? -4. Então, observa, esse aqui, -16 sobre 4, é o 4 em forma de fração. Então, o -4 também pertence ao conjunto dos números racionais. É um número inteiro e é racional. O 0 é inteiro e é racional. O 7, posso escrever também 7 sobre 1. Tá? Então, aqui eu tenho que o 7 também pertence ao conjunto dos números racionais. -1 sobre 5, também. A fração -1 sobre 5 pertence ao conjunto dos números racionais. Tá? 7 é natural, o 7 é inteiro e é racional. Certo? O 6 sobre 7, fração de numerador inteiro, denominador inteiro diferente de zero. Número racional. -10, posso escrever -10 sobre 1. Então, tenho aqui uma fração de numerador inteiro, denominador inteiro diferente de zero. Então, o -10 também é um número racional. Então, se tomarmos todos os números inteiros,
Basta que a gente coloque o denominador aqui embaixo deles, né? Denominador 1, que nós conseguimos transformá-los em frações, né? De numerador e denominador inteiro e denominador diferente de zero. Portanto, eu posso concluir já o seguinte: eu tiver aqui o conjunto dos números naturais, né? Ele é um subconjunto dos números inteiros. Ou seja, todo número natural é um número inteiro. Tá bom? Muito cuidado que não vale o inverso, tá? Todo número inteiro ser um número natural. Não, por exemplo, se eu pegar o menos 2, pegar aqui o menos 2 ele é inteiro, mas não é natural, tá bom? Se eu pegar aqui um 5, por exemplo, natural, ele é natural e é ao mesmo tempo inteiro. E com essa conclusão que a gente fez aqui agora, nós temos agora o conjunto dos números racionais. Tá bom? Então ele abrange o conjunto dos números inteiros e abrange o conjunto dos números naturais. Isso permite dizer o quê? Então, as conclusões que nós podemos chegar aqui, que os naturais estão contidos nos inteiros, ou que o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Podemos ter também que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Então, todo número inteiro é um número automaticamente racional. Tá certo? Então, vamos dar continuidade. Espero que vocês tenham entendido esse raciocínio. Observação. As frações que representam os números racionais, se as dividirmos, ou será um número inteiro, ou será um número decimal. Tá? Então, lembre que o conjunto dos números racionais era o conjunto formado pelos números da forma P sobre Q, ou seja, em forma de frações, né? Onde o numerador e o denominador eram números inteiros e o denominador obrigatoriamente diferente de zero. Então, quando eu divido esse numerador da fração pelo denominador, eu vou ter essas possibilidades aqui. Ou o resultado vai dar um número inteiro, ou o resultado vai gerar um número decimal. Tá? Ou número inteiro ou número decimal. Como número inteiro, eu posso citar aqui, se eu colocar aqui a seguinte fração. 8 sobre 4 é uma fração, é um número racional. Se eu dividir 8 por 4, vou gerar o número 2. Se eu pegar 6 sobre 3 é uma fração, é um número racional. Se eu dividir 6 por 3, vai ser igual a 2, que é um número inteiro. Posso pegar também, por exemplo, menos 15 dividido por 3, vai gerar menos 5, que é um número inteiro. Então, observe, ao dividir aqui o numerador pelo denominador, gerou nesses exemplos aqui números inteiros, tá bom? Ou outra possibilidade é gerar um número decimal. Porém, como eu separei aqui, você pode observar que o decimal ele pode ser decimal exato ou pode ser decimal periódico, que é o que nós conhecemos como dízima periódica. Tá bom? Então temos essas duas possibilidades para o número decimal. Ou ele é exato ou ele é periódico, que são as dízimas periódicas. Então, por exemplo, o decimal exato, se eu pegar a fração 3 sobre 4, então se eu dividir o 3 por 4, eu vou encontrar o valor de 0,75. Então, observa que aqui eu tenho um decimal exato, um número finito de casas decimais. Tá bom? Se eu pegar aqui também como exemplo, 5 sobre 2, a fração
5 sobre 2. Então, se eu dividir o 5 por 2, eu vou encontrar 2,5, que também é um decimal exato. Não é um número inteiro, é um número decimal exato. Mais um exemplo, se eu pegar menos 3 e dividir por 5, vou encontrar o resultado de menos 0,6. Então, o resultado da divisão do numerador pelo denominador não é um número inteiro, é um número decimal exato. Então, são exemplos, 3 exemplos aqui de frações que, ao dividir o numerador pelo denominador, gerou aí um número decimal exato. Porém, existe a outra possibilidade dessa divisão gerar o que? Um decimal periódico, que são as dízimas periódicas, tá bom? Como exemplo, se eu pegar, dividir 1 por 3, a fração 1 sobre 3, então eu dividir 1 por 3, eu vou encontrar o resultado aí 0,3333 e assim vai. Tá? Observe que repete após o 0, eu tenho uma repetição de algarismos, 3, 3, 3, 3, 3, que é o que nós conhecemos como dízimas periódicas. Se eu pegar outro exemplo aqui, pegar o 1 e dividir por 21. Então, fazendo essa conta de dividir, eu vou encontrar 0,45, 45, 45, e aí vai. Então, eu tenho aqui também um exemplo de uma divisão de dois números, uma fração resultado da divisão do numerador pelo denominador, que gerou um número decimal periódico. Mais um exemplo, se eu pegar a fração 13 sobre 99. Então, dividindo 13 por 99, eu vou encontrar 0,131313 e assim vai. Então, temos aqui uma repetição, né, de números, dos algarismos do resultado dessa divisão. Então, decimal periódico. Recapitulando, as frações que representam os números racionais, se as dividirmos, ou seja, se dividir o numerador pelo denominador, nós vamos gerar um número que pode ser um número inteiro ou pode ser um número decimal. Lembrando que os números decimais podem ser decimal exato ou decimal periódico, que são as dízimas periódicas. Muito bem. Então, temos aqui a pergunta. Então, como saber se uma dada fração irredutível equivale a um decimal exato ou a uma dízima periódica? Dada uma fração, como fração irredutível, já que já está escrita na forma simplificada, como saber se essa fração ela vai gerar um número decimal exato ou uma dízima periódica sem você precisar dividir o numerador pelo denominador? Como você vai proceder? Então, você vai ter que fazer a decomposição do denominador dessa fração. Então, o primeiro passo é você decomponha o denominador dessa fração. Bom, ao decompor, nós vamos ter duas possibilidades. Ou o número decimal vai ser exato, ou o número decimal vai ser uma dízima periódica. Depois de decompor o denominador, quando que ele vai ser um decimal exato? Se acontecer o quê? Apenas fatores 2 ou 5 aparecerem na decomposição do denominador. E ele vai ser uma dízima periódica se na decomposição aparecer algum fator diferente de 2 ou 5. Então, esse é o critério para saber se aquela fração vai gerar um decimal exato ou dízima periódica. Você pega o denominador, decompõe o denominador e observa os fatores. Se apareceu apenas fatores 2 ou 5, o número vai ser um decimal exato. Se aparecer algum fator diferente de 2 ou 5, o número vai ser uma dízima periódica. Ok?
Tá, vamos ver isso na prática, como funciona. Então, exemplos. Então, temos aqui 4 exemplos de frações, onde a gente vai fazer esses cálculos e verificar se a fração representa uma dízima periódica ou um número decimal exato. Então, o primeiro passo é fazer o quê? Observar se a fração já está na forma reduzida. Tá bom? Aqui o 7 sobre 20 já está na forma reduzida, não tem como eu simplificar mais. Então, eu vou pegar aqui o denominador da fração e vou decompor. 20, vou decompor. 20 por 2, 10. 10 por 2, 5. 5 vai ser por 5, que dá resultado 1. Então, observem aqui que apareceu somente fatores 2 ou 5. Logo, a fração 7 sobre 20 representa um decimal exato. Tá bom? Então, a fração 7 sobre 20 representa o decimal exato, porque na decomposição do denominador só apareceu fatores 2 ou 5. Vamos para a letra B. 4 sobre 33 está na forma reduzida. Então, vamos pegar o denominador, que é 33, e vamos decompor. 33 é divisível por 11, que dá 3, que é divisível por 3, que dá 1. Então, observe que aqui na decomposição apareceram os números 11 e 3. Então, observe que não apareceu o 2 e o 5. Além de não aparecer o 2 e o 5, apareceu o 11 e o 3. Então, isso aqui é uma fração que representa, então isso aqui, ó, representa uma dízima periódica. Então, se você fazer essa divisão aí na calculadora, 4 dividido por 33, isso aqui vai gerar o número 0,12, 12 e assim continua. Vai ser uma dízima periódica. Então, sem precisar dividir, você decompõe o denominador e verificou aqui que apareceram fatores diferentes de 5 e 2. Tá? Então, logo essa fração aqui ela representa uma dízima periódica. Aqui, se você dividir 7 por 20, você vai encontrar o número 0,35. Confirmando que a fração representa um decimal exato. Na letra C eu tenho 15 sobre 60. Então nós vamos primeiro simplificar a fração aqui, ó. Vamos dividir o numerador por 15 e vamos dividir o denominador também por 15. Então isso aqui vai gerar a fração 15 por 15, 1, 60 por 15, 4. Então isso aqui vai ser igual. Então 4, se eu decompor o 4, 4 por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, observe que apareceu somente fatores 2. Tá? O que eu concluo? Logo, 15 sobre 60 representa um decimal exato. Tá? Se eu dividir 1 por 4, eu vou encontrar 0,25. Então, tá aí. Na letra D eu tenho 1 sobre 45. Então, pegando aqui o denominador, 45 e fazendo a decomposição. 45 por 5 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, observe que apareceu aqui fator 3, que é um fator diferente de 2 ou 5. Já apareceu um 3 aqui e um 3 aqui. Então essa fração aqui, ó, representa
uma dízima periódica. Tá bom? Então, se eu dividir 1 por 45, eu vou encontrar aí 0,0222. Assim continua. Ok? Então, esse é o cálculozinho que você tem que fazer. Tá bom? Então, para saber se a fração ela gera um número decimal exato, pega o denominador, decompõe e verifique se apareceu apenas fatores 2 ou 5. Se aparecer outro fator diferente de 2 ou 5, aquela fração gera uma dízima periódica. Então vejamos. Vamos pegar aqui o que a gente tem até agora. Nós já conhecemos o conjunto dos números naturais, representado pelo 0, 1, 2, 3, 4, e aí vai. Os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e aí vai. E vimos agora os outros números que foram introduzidos, né? Nesse conjunto, que era o conjunto dos números inteiros, nós temos agora os números racionais. Tá? Por exemplo, se eu pegar um número que está bem aqui no meio, entre 1 e o 2, então se eu pegar aqui esse número que está entre o 1 e o 2, tá? Então esse número aqui representa a fração 3 sobre 2, 3 meios. Tá bom? Se eu pegar aqui um número mais ou menos aqui, na reta, por exemplo, a fração menos 4 sobre 5, que é um número racional. Tá? Então, um fato interessante do conjunto dos números racionais representados na reta, aqui nos números racionais, é que sempre entre dois números racionais existe outro número racional. Tá bom? Então, se eu pegar dois números racionais, sempre entre os dois números racionais vai existir um outro racional. Tá? Então, de que forma que eu posso ver isso? Então, basta tomar a média. Média aritmética dos dois números, tá? Então, para você ver que existe, você pode usar essa regrazinha aqui. Você pode pegar a média aritmética existente entre os dois números, né? Vamos ver como é que funciona isso aqui. Vejamos. Por exemplo, se eu tiver aqui o 0, o 1, o 2, né? Então, entre o 1 e o 2, que são dois números racionais, existem vários outros números racionais. Então, eu posso pegar, por exemplo, a média aritmética entre o 1 e o 2, ou seja, é o número que vai ficar aqui no ponto médio, na metade, dividindo esse segmento de 1 até 2 em duas partes iguais. Esse número que vai ficar bem no meio. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o 1, somar com o 2 e dividir por 2. Então, 1 mais 2, 3, sobre 2. Então, entre o 1 e o 2, eu posso mostrar que existe aqui quem? O 3, vou botar aqui embaixo. 3 sobre 2, que é um número racional. Da mesma forma, eu posso pegar entre o 3 e o 2 e o 2
e mostrar que existe aqui entre eles dois, bem no meio, um outro número racional. De que forma? Pegando 3 sobre 2, mais 2, e dividindo o resultado por 2. Então aqui eu vou ter 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 3, eu vou ter 7 sobre 2, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso de 2. Então aqui é 2 sobre 1. Então o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. 7 vezes 1, 7. 2 vezes 2, 4. Então, aqui eu tenho um racional aqui entre o 3 sobre 2 e o 2, que é o racional 7 sobre 4. Então, sempre eu posso ficar fazendo isso. Então, eu pego entre o 7 sobre 4 e o 2 e mostro que tem outro racional. Então, isso eu posso fazer de várias vezes. Aí eu vou encontrar sempre um número racional entre dois números racionais. Ok? Então, logo, eu posso ir tomando sempre a média aritmética dos dois números racionais e encontrar outro número racional, como vocês puderam ver no exemplo. Tá bom? Então, porém, os números racionais, eles não são suficientes para preencher toda a reta numérica. Né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o 0, 1, 2. Então, se eu representar aqui, por exemplo, o número raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Então, o valor da raiz quadrada de 2, fazendo na calculadorazinha, você vai encontrar 1,41422. 1, 3, 5, 6, 2, 3, e aí vai, ó. Observa que não é uma dízima periódica e não é um decimal exato. Né? Então você pode perguntar, e que número é esse? Tá? Não é decimal exato e não é dízima periódica. Então, nós vamos deixar esse tema aqui para a próxima aula, onde nós vamos tratar do conjunto dos números irracionais. Então, verifique que esse número aqui não é um número racional. Tá bom? A gente pode ver na outra aula, eu vou mostrar o porquê que ele não é um número racional. Ok? Então, bons estudos, tá? Vamos se dedicar mais ainda e estudar matemática de forma organizada, tá? De forma inteligente, e a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo, tá bom, gente? Então, é isso aí que eu tinha para essa aula. Um forte abraço e até a próxima videoaula. Tá bom? Clica em gostei aí embaixo para estar ajudando o nosso canal, certo? E inscreva-se também no canal. Se você não é uma pessoa ainda que é inscrita no canal, aproveita e clica aí. Inscreva-se no canal e receba aí os vídeos que são postados, tá bom? Material muito interessante aí sobre matemática. Um forte abraço e bons estudos!